Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus, poder abri-la e conhecer a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Vamos começar com um tema novo. Temos duas pessoas por trás deste tema, dois livros. Temos Neemias e Esdras, e vamos começar hoje por Esdras. E para podermos conhecer mais sobre Esdras e sobre a história que está por trás do livro de Esdras, temos connosco um convidado muito especial. Temos connosco o pastor António Amorim. Pastor António Amorim, obrigada por estar aqui connosco. E com o pastor António Amorim, então, vamos ter a oportunidade de desfrutar deste livro maravilhoso de Esdras. É um livro que se calhar menos conhecido e por isso precisamos de fazer-lhe uma boa introdução. Mas já vamos saber o que é que vamos falar hoje em específico. Para isso, vamos ver o nosso sumário. O pastor Amorim vai nos dizer, então, qual vai ser o sumário de hoje. Pastor Amorim, qual é o sumário? A vida apresenta desafios complicados de se resolverem. Os episódios que causam desânimo são oportunidades de mudança se nos apoiarmos nas promessas de Deus. Este é, sem dúvida nenhuma, um tema que nos chama a atenção porque nos fala sobre as promessas de Deus para nós e da relação de Deus connosco. Mas vamos ter tempo para chegar lá. Vamos começar, como sempre, abrindo a Palavra de Deus, porque é através dela que nós o conhecemos. Não é a opinião nem do pastor António Amorim, nem a minha opinião, é a opinião da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos ensina. Por isso, vamos abrir a Bíblia, vamos fazê-lo no livro de Esdras, no capítulo 3 e no versículo 10 ao versículo 12. E Esdras, no capítulo 3, no versículo 10 ao versículo 12, diz o seguinte: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se aos sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Este é um texto que nos faz um bocadinho de uma introdução de algo muito importante que nos vai falar todo o livro de Esdras. Mas antes mesmo de nós entrarmos sobre Esdras em si, eu gostava de compreender, ou que nos pudesse explicar porque é que vamos juntar estes dois livros no mesmo pacote. Porque é que Esdras e Neemias são dois livros que se devem estudar juntos. É importante nós estudarmos o livro de Neemias e de Esdras porque estes dois líderes do povo de Deus, eles completaram-se, formaram uma equipa que foi importante para todo o esforço de reconstrução, tanto das estruturas de Jerusalém, a cidade do povo de Deus, mas também todos os sistemas eclesiástico e o sistema também jurídico, administrativo. Sendo Neemias um leigo e sendo Esdras um sacerdote, os dois completaram-se e através da influência de Deus, através da ação de Deus, eles são exemplos para nós sobre todo o esforço que é necessário ser realizado no que diz respeito aos nossos projetos pessoais, mas também aos projetos de grupos, sejam pequenos grupos como a família, sejam grupos maiores como uma igreja ou mesmo a sociedade. E conseguimos retirar destes dois livros testemunhos importantes, orientações a nível da liderança, mas também a nível de todos os elementos importantes para reconstruir relações. Que interessante. Mas já estamos a falar dos dois, mas agora hoje vamos nos centrar no primeiro livro e por isso na minha primeira pessoa, que é Esdras. Por isso eu perguntava qual é o contexto de Esdras, como é que este livro vai nos entrar, não é? Foi escrito num contexto do ministério, não é? Qual é o contexto e o ministério de Esdras? A Bíblia que estava disponível, a Palavra de Deus, os escritos sagrados que estavam disponíveis no tempo de Esdras, davam orientações através da profecia dos tempos que estavam a ser vividos. Aqueles eram tempos difíceis, estava-se a terminar um período de 70 anos de cativeiro, desde o momento em que Jerusalém foi conquistada pelos babilónicos e, como consequência, as estruturas foram arrasadas, os muros foram quebrados, os edifícios de governo e mesmo em termos religiosos eles foram destruídos e a população mais nova foi levada em cativeiro. 70 anos é uma geração e esse tempo estava a chegar ao fim. É interessante nós vermos que, por exemplo, Isaías, no capítulo 48, versículo 28, e no capítulo 45, versículo 1, 200 anos antes de Esdras e Neemias, já profetizava que iria surgir um governador, e o nome também é revelado, que se iria chamar Ciro, e este Ciro, profeticamente é dito que ele seria
um instrumento do Senhor, um ungido do Senhor, o pastor em nome do Senhor, para permitir que, por um lado, o Império Babilónico fosse reconquistado e, por outro lado, como consequência, para dar possibilidade ao povo de Deus para reconstruir as suas estruturas. O livro de Esdras mostra-nos que houve 2 grupos que obtiveram a permissão para sair de toda esta região que agora estava dominada pelo Império Persa. Um primeiro grupo no ano 538, mais um ano, menos um ano, debaixo do decreto do rei persa Ciro I, mais ou menos 50 mil pessoas obtiveram autorização para se deslocarem para a região de Jerusalém, para reconstruírem o templo. E depois um segundo grupo, por volta do ano 457 a.C., debaixo do decreto do rei Artaxerxes I, um grupo mais pequeno, ali à volta de 5 mil, 6 mil pessoas, que obtiveram autorização não só para continuarem a construção e terminarem a construção do templo, mas também para reconstruir os edifícios que poderiam ser utilizados para o governo, portanto, os edifícios relacionados com o governo, com a administração e também com todo o processo jurídico a nível da organização da sociedade, de forma a julgar os problemas existentes na comunidade. E foi dentro deste contexto que Esdras exerceu o seu ministério. Ele acompanhou este segundo grupo, que deixou, portanto, todo o território que agora estava dominado pelos persas e se dirigiu para Jerusalém, com a ajuda do rei persa, com apoio também financeiro do rei persa e apoio administrativo para reconstruir toda a cidade. Ele agora vai fazer esta reconstrução, mas ele vai fazê-la porque ele tem características especiais, não é? Existe algo especial que ajuda neste desenvolvimento, que tem a ver com a educação que ele recebeu, o lugar onde ele tinha estado, não é? Porque nós somos a influência que temos, do meio que nós temos à nossa volta, e ele vai ter influências que vão ser muito importantes para que este trabalho que ele vai ser realizado possa fazê-lo da forma que ele o faz, não é? Vai ser muito importante tanto a educação recebida como aquilo que ele vai ver. Qual é a importância que o lugar e a educação vão ter nesta reconstrução e neste trabalho que ele vai desenvolver? Nós lemos no capítulo 7 de Esdras, no versículo 6 e no versículo 10, eu passo a ler: Este Esdras subiu de Babilónia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. E o versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Esdras, ele era escriba. Nós não sabemos se ele exercia esta profissão junto do rei Artaxerxes. É uma hipótese. Os escribas naquele tempo eram conselheiros, pessoas eruditas. Ele tinha formação, mas ele tinha, na sua relação com Deus, ele tinha um cuidado especial em compreender a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, em viver os princípios da palavra de Deus. E por isso a educação que ele teve, a todos os níveis, porque certamente que ele também conhecia as leis babilónicas, as leis relacionadas com os persas também, a cultura, a filosofia, até mesmo a religião. Mas ele conseguiu analisar todas as coisas e reter o que é positivo para aplicar àquela situação específica, sempre num relacionamento forte com Deus. Exato. Ele tinha no seu coração, tinha tomado esta decisão, e era um princípio de vida, independentemente de todas as influências externas, políticas, filosóficas, religiosas, que ele tinha que conhecer para saber, de alguma forma, gerir os seus relacionamentos a todos os níveis, a nível político também, a nível governamental, mas sempre sendo fiel à palavra de Deus.
com a intenção de ensinar a palavra de Deus e de ser um instrumento nas mãos de Deus para que naquela construção, naquela reconstrução de todas as estruturas sociais e religiosas, Deus pudesse estar no centro e a palavra de Deus pudesse ser ensinada como norma, como princípio. Ou seja, ele agarrava no conhecimento que ele tinha, porque ele tinha de geometria, de construção, ele vai ter que ter, não é? De organização, de contabilidade, mas ele agarrava em tudo isto e colocava tudo ao serviço do Senhor com o conhecimento que ele tinha do Senhor. Era aí a base da informação dele, ou a base. Ele agarrava tudo aquilo que ele aprendia com aqueles que não eram do Senhor, não é? Com aqueles povo que não era crente, e juntava essa informação ao mais importante, que era a crença dele. Exato, e o seu conhecimento não era apenas teórico, a erudição do conhecimento intelectual. Ele tinha um conhecimento por experiência. Primeiro, ele tinha compreendido por que razão é que, em primeiro lugar, na relação com Deus, Deus tinha permitido esta humilhação e um tempo tão longo de exílio. Ele tinha compreendido com a experiência da própria nação, com a história, tinha tirado as lições da história. Tinha aprendido também, através da sua vida, como se relacionar com governadores, como, em termos administrativos e políticos, como ser um bom diplomata, porque nós vemos que ele está à vontade para falar com os governadores, ele faz pedidos, ele obtém resposta a esses pedidos, são pedidos de ordem financeira, são pedidos de ordem administrativa, com autorizações reais, e também ele sabe como lidar com as pessoas, ele sabe como falar com grupos, ele sabe como motivar, como convencer, ele sabe como escolher pessoas para responsabilidades específicas, porque estamos a falar de uma reconstrução, não é só uma reconstrução material de estruturas em edifícios, mas também uma reconstrução de sistemas que são importantes para que haja uma comunidade que funcione, para uma sociedade que seja equilibrada, que seja harmoniosa e que seja funcional nas suas instituições. E que tivesse toda... E uma parte mais importante é que tinha que juntar também o conhecimento espiritual, porque aquela cidade era uma cidade que não era uma cidade qualquer. Era uma cidade que tinha que ter uma estrutura que suportasse tudo aquilo que era a vida espiritual do povo de Deus, não é? Isso é interessante. Mas nós podemos aprender muitas coisas com isto, porque quando nós olhamos para o livro de Esdras, podemos tirar informação importante para nós. Ele estava num momento de crise, não é? Numa situação de crise, dificuldade, mas ele agarrou-se à sabedoria de Deus para que Deus o guiasse a tomar essa decisão. Como é que nós hoje podemos agarrar naquilo que é a sabedoria do nosso Senhor e podemos aplicar isto que Esdras fazia na nossa vida? Nós vamos estudar durante as próximas semanas, vamos compreender todos os acontecimentos deste período da história de Esdras. E vamos ver que as coisas não foram fáceis. Apesar de no início se ter conseguido as autorizações e até mesmo os recursos financeiros e de materiais para reconstruir o templo, as muralhas, os palácios, todas as infraestruturas administrativas, houve oposição, houve dificuldades. Houve momentos em que estes colaboradores eles estavam muito animados, mas houve momentos que eles se desanimaram e até mesmo as próprias construções, houve momentos em que durante o dia elas eram construídas e durante a noite vinham outros, nós diríamos, para deitar abaixo Exato. o trabalho que estava a ser construído. E Esdras, e depois vamos ver também Neemias, eles apoiaram-se em primeiro lugar em Deus, buscaram saber qual era a vontade de Deus, buscaram a força de Deus, a sabedoria de Deus e, acima de tudo, eles apoiaram-se nas promessas de Deus. E é aqui que para nós, que também temos desafios, também a nossa vida é uma reconstrução contínua. Eu digo reconstrução em vez de construção porque construímos e há momentos em que sentimos que aquilo que estamos a construir é deitado abaixo, ou por situações que nos ultrapassam, ou até mesmo nos nossos relacionamentos que se degradam e precisamos recomeçar de novo, ou precisamos de recuar atrás para reconstruir sobre bases mais sólidas. E é fundamental nós termos sempre bem presente no nosso pensamento que a vida é assim, com altos e baixos, e nós, se soubermos quem é o Deus que nós amamos,
e através das Escrituras, através do nosso relacionamento com Ele, pela oração, pela reflexão, pela vivência, pela partilha das nossas experiências com Deus e com o nosso próximo, lembrando-nos das promessas de Deus, nós vamos ter mais força, porque vamos apoiar-nos no poder do Deus Todo-Poderoso, e a nossa esperança, ela não está mais centrada em nós mesmos, ela estará centrada em Deus e nas suas promessas. E então essa esperança torna-se fé. Eu queria ler um texto que fala dessa esperança em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 até ao versículo 10. E é fantástico o que é-nos dito agora no Novo Testamento, que essas promessas, elas aproximam-nos tanto de Deus, a confiança nas promessas de Deus, que vão fazer com que nós participemos até mesmo, digamos, na própria natureza de Deus, no amor de Deus, no poder que Deus nos dá. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos deu grandes e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmos toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Versículo 8, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. As preciosíssimas, as grandes e preciosíssimas promessas preciosas de Deus. E através delas, acreditando nelas, apoiando-nos nessas promessas, ou seja, apoiando-nos em Deus e no que Ele nos promete, nós, diz o texto bíblico, através dessas promessas, nós de alguma maneira participamos da natureza divina. Isto não quer dizer que nos tornamos divinos, não, mas quer dizer que nos aproximamos tanto de Deus, apoiamos-nos tanto em Deus, que Deus se manifesta em nós, que Deus se revela em nós, dando-nos o seu poder, dando-nos ânimo, dando-nos coragem. Obrigada, é sem dúvida nenhuma uma promessa maravilhosa para terminar hoje o nosso programa. Terminamos com estas promessas, não queremos ir embora sem antes fazer aquela última aplicação. É dizer, agora que eu já compreendi, o que é que eu posso fazer? Como é que eu vou pôr em prática? Vamos passar ao nosso período do aprender fazendo. Da mesma forma como nós vimos através deste testemunho escrito na Palavra de Deus, de Esdras, nós também, na nossa história, no nosso dia-a-dia, por vezes temos grandes decepções, por vezes parece que o mundo desaba sobre nós, por vezes sentimos tão pequeninos, sentimos que não temos soluções, sentimos que já tentámos tudo e não sabemos mais o que fazer. Pois bem, eu decido e proponho a todos os que estão a acompanhar-nos que façam essa experiência, voltemos para Deus, pensemos em Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele não está longe de nós, Ele está bem perto. Ele chama-nos para nós termos uma relação com Ele, através da oração, através do estudo da Palavra de Deus, através desta confiança. Como crianças que confiam num Pai, o Pai do céu, que está pronto a estender o braço da sua graça, para que, se nós também estendermos o braço da nossa fé, agarrando a graça de Deus, podermos deixar conduzir por Ele. E eu decido, e apelo a todos os que estão connosco a fazerem esta experiência, procurem Deus em oração. Apoiem-se nas promessas de Deus. Deus não falha com as suas promessas. O que Deus promete, Ele cumpre. E nós temos a oportunidade, em momentos de crise, de aprofundar ainda mais esse relacionamento com Deus e transformar esses momentos de crise em momentos de oportunidades para mudanças na nossa vida, mudanças radicais, mudanças com Deus e mudanças no poder de Deus. Muito obrigada por estar connosco. Terminamos com este maravilhoso convite que Deus nos fez através do pastor António Amorim, este convite tão maravilhoso de deixarmos que Deus faça parte da nossa vida. Acredito que
no seu coração também existe esse desejo que existe no meu. E se existe, eu acredito também que nos vamos encontrar no próximo programa para continuar a aprender mais sobre a Bíblia, neste caso, e nos próximos programas sobre Neemias e sobre Esdras. Que o Senhor nos ajude então e que possa estar com todos nós. Até lá.